Soberano e grandioso Deus, mais uma vez nós estamos aqui, Pai, com um coração sedento de ouvir a Tua palavra. Como disse a Tua palavra escrita, aquele homem disse: uma palavra sua e o meu servo sarará. Que o Senhor possa trazer uma palavra para que nós possamos sair daqui sarados, alimentados, regozijando, Senhor, e revigorados. Sê com cada um nesta noite, ó Pai, abençoando. E aqui, Senhor, diante de mim está uma carteira de trabalho. E eu peço que o Senhor abra as portas para esta pessoa, que ela possa estar empregada a partir desse momento, Pai. Esta porta possa estar em sua frente e ela possa tomar posse. Porque ninguém vive, Pai, sem trabalho, ninguém vive sem cuidados. Temos compromissos, temos contas por pagar, temos que sobreviver ainda neste mundo, Pai. Então eu peço que o Senhor abençoe esta pessoa e dê esse emprego que ela deseja, Pai. E que seja uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A chuva está forte, né? Tem chovido bastante. Mas nós estamos aqui. Os que não puderam vir vão ser abençoados através da nossa oração. Eu disse para a irmã Nair, vai ser uma meia dúzia. Porque tempo assim, quem não tem como vir, se locomover, né, irmão Wagner, é complicado. Mas nós estamos aqui e creio que vamos ler algo aqui, que o Espírito Santo fale aos nossos corações e orar e irmos para casa abençoado. Antes de eu ler a palavra, que eu vou ler o livro de João, capítulo 16, nós vamos ler sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo. Mas antes de eu ler, eu quero dizer para os irmãos que os irmãos sigam em oração pelo nosso irmão Vicente. O irmão Luiz chegou a citar que Deus faça o mesmo que fez com o irmão Jairo, aquela recuperação breve, né, irmão Luiz? Que Deus possa estar com o nosso irmão ali. Ele é nessa hora que a pessoa mostra o que tem, né? A gente nunca duvidou, mas graças a Deus ele tem sido positivo. Como disse o irmão Adriano, né? Ele tem confortado os irmãos que ligam para ele, que vão lá. Que Deus ajude, que através dessa posição Deus possa entrar em cena. Outra coisa que eu quero é que os irmãos orem mesmo, a partir de hoje, por mim, pela minha viagem, que eu vou segunda-feira para o encontro na cidade de Itá, Santa Catarina. E então é com o pastor Caio, né? Ali, um encontro regional. Eu estarei saindo daqui, se Deus permitir, na segunda-feira, 5 horas da madrugada, por aí, eu acho. 6 horas, vamos ver. Segunda-feira. E a gente vai levar a irmã Elza até uma cidade chamada Concórdia, Santa Catarina. Você sabia que tem uma cidade chamada Discórdia? Tem uma Concórdia e tem uma Discórdia, coisa incrível. E pelo menos eu acho que eu vi alguém falar isso para mim uma vez. Imagina que situação. E eu vou largar a irmã Elza ali, na irmã dela, que ela vai rever. Vamos seguir viagem. E como sempre, né, a gente deixa a viagem da gente, a vida da gente na mão de Deus. Que Deus conduz os nossos passos. E eu preciso estar debaixo das orações. E eu confesso que com esse acidente do irmão Vicente eu fiquei balançado, preocupado, mas é um compromisso que a gente tem e vai ter que estar lá, né? Fomos solicitados já e vamos ter que estar ali. E eu conto com as orações dos irmãos, que possa ir e voltar em segurança, né? E domingo eu quero uma reuniãozinha, irmão Adriano, com os diáconos, né? Pode avisar todos. Uma reunião após a escola. Domingo eu estaria aqui, aí eu quero uma reunião, passar algumas coisas, deixar tudo encaminhado, como sempre, na mão de vocês, e eu sei que vai ficar em boas mãos. Tá bom?
Então eu conto mesmo com as orações de vocês. Vamos nos pôr de pé. João capítulo 16, verso 4 a seguir. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for enviá-lo, ei, e quando ele vier, converterá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Senhor, acrescente as tuas bênçãos a esta palavra, em nome do Senhor. Assentai-vos. Irmãos, hoje quando eu li essa passagem, a gente vai lendo e meditando. Quando Jesus começa a falar isso para os seus discípulos, e ele falando e conhecendo o que estava no coração dos seus discípulos, ele disse: porque eu falei isso, o vosso coração se encheu de tristeza. Ele estava falando de uma ida, mas ele estava dizendo que se ele não fosse, o Consolador não viria, porque era o plano de Deus. O plano de Deus, Deus sobre nós, Pai, Deus entre nós, o Filho, Jesus, e Deus em nós, o Espírito Santo. Então teria que acontecer isso. E os discípulos ali andando, e mesmo assim sabendo que os discípulos iam sofrer aquele baque. Ele disse: mas o Consolador virá, se eu não for, ele não vai vir. Mas quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Falando sobre guia, eu creio que vou ser breve. Essa mensagem é o guia. O profeta diz que um guia é alguém que lhe ensina o caminho. Você tem que ter um guia quando não sabe para onde está indo. Aí eu pergunto para você: você está sabendo mesmo, está vendo o dia de amanhã, as horas a seguir? Você não está vendo as horas a seguir daqui desse culto. Você não está vendo o dia de amanhã, você não está vendo o que vai acontecer semana que vem. Nós temos projetos, tudo, mas nós temos que entender o seguinte: nós não sabemos. Por isso ele deixou esse Consolador, esse guia, para nos guiar, para nos conduzir. Veja que coisa. Se um homem perdido sem um guia, nós vamos ver aqui, um homem que tem inteligência, que treinou para escalar montanhas, para fazer passeios, até por lazer e coisas assim, ele se perde. Um homem que tem inteligência, que tem entendimento, que se formou para isso, você imagina uma ovelha perdida. E nós somos ovelha. Nós não temos opinião própria. Que coisa. Você tem que ter um guia quando não sabe para onde está indo. Um guia tem que conhecer o caminho. Ele tem que saber para onde está indo, o que está fazendo e como cuidar de você ao longo do caminho. Esse guia sabe. Está vendo? Ele tem que cuidar para que você não acabe se perdendo. Um guia é um homem selecionado.
O Estado seleciona esse homem, se ele é um guia. E agora, ao fazer uma viagem para uma mata, onde você talvez não esteja acostumado a ir, não é uma boa coisa ir sem um. Francamente, alguns lugares nem mesmo se pode ir sem um, por exemplo, o Canadá, o guia tem que assinar uma licença para o guarda florestal. Ele tem que ser responsável por você. Se algo acontece, é responsabilidade dele no Canadá. Veja, ele tem que cuidar de você, ele tem que cuidar para que você não se perca, ele tem que ter certeza de onde está indo, do lugar, tem que ter conhecimento para poder levar alguém. E o nosso guia sabe o caminho. Amém? O profeta diz assim, veja, se você se perder, ele tem que conhecer tão bem a região que possa resgatá-lo. Simplesmente a qualquer hora, não importa se é de dia, se é de noite, de madrugada, o amanhecer, o entrada da noite, o guia tem que conhecer o caminho para te buscar aonde ele te deixou, aonde você se perdeu dele. O guia natural e muito mais o nosso guia espiritual. O profeta diz, conta de um artigo que foi colocado no jornal de Tucson, onde uns escoteiros, olha bem, irmãos, eles eram treinados para saber se cuidar. Eles eram escoteiros, não eram lobinhos, mirins. Eles eram de um grau mais elevado. E eles fizeram uma viagem à montanha, e ali veio uma tempestade, a natureza mudou de posição, e ficou tudo igual, e eles acabaram se perdendo ali. Não sei quantos daqueles jovenzinhos ali morreram ali, perdidos. Ainda que o helicóptero, tudo procurando eles. Então um guia é muito especial. Um guia é muito necessário se ter um guia. Agora vamos ver quando Jesus diz, o Espírito Santo vos guiará. E o profeta diz, um guia sabe aonde ir, independente do clima. Ele está equipado para fazer isso, ele sabe o que está fazendo. E ele está familiarizado com tudo, conhece a aparência de tudo, de modo que pode estar simplesmente na mesma escuridão, e ele poderia palpar determinada coisa, e ele sabia onde estava. E o profeta diz que um dos artifícios para se achar quando está perdido é olhar as estrelas, mas elas mudam de lugar. Mas tem uma que não muda, a estrela do norte, essa não muda. E o profeta diz assim, é Cristo, Ele mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele não muda. Outros podem se desviar, mas Ele permanece o mesmo. Igrejas podem desviá-lo nesta direção, algumas desviá-lo naquela direção, mas Ele é sempre o mesmo. E Ele cuidou desses discípulos, e Ele disse para eles, eu não vos deixarei órfãos. E Ele não vai nos deixar órfãos, Ele nos conhece, Ele nos guia, Ele sabe o que estamos precisando. Oh Deus! Veja, o profeta diz, e um pai, ele diz há 2 anos atrás, lá no Colorado, ele ia subir as montanhas e ele tinha um garotinho de cerca de 6 ou 7 anos. E ele ia levá-lo em sua primeira caçada de veados. E eles subiram alto na montanha e o garotinho disse, papai, eu estou ficando cansado. E ele disse, monte nas minhas costas, nós ainda não estamos alto bastante, os veados estão no alto. E o homem foi cada vez mais adiante até que chegou. Ele não conhecia, ele era um homem da cidade, ele não sabia nada sobre caçar ou onde ir. E qualquer homem que saiba algo sobre a mata, sabe que os veados não ficam no alto. Eles não sobem lá. E esse homem disse que estava lá. Não tinha experiência. Mas, ele diz assim, mas veja, qualquer homem que sabe que eles não estão lá. Eles não sobem, as cabras ficam lá em cima, não os veados. Eles estão embaixo, onde podem se alimentar. E eles têm de chegar onde haja algo para comer. E assim este homem pensou,
Se eu chegar a algum lugar lá bem alto nas rochas, eu encontrarei um grande veado. Ele tinha visto uma foto de alguns de pé sobre uma pedra, e ele pensou que ele encontraria isto. Veja, ele tinha lido. Alguém colocou uma reportagem, algo assim, de uma foto, que lá tinha os animais, e ele saiu sem ter experiência, sem levar um guia consigo. Muitas vezes esses evangelhos bonitos, de fogo pintado na parede, e a pessoa vai atrás disso, e deixa o guia para trás, que guiaria na verdade. Não guiaria em uma coisa fabricada, um quadro bonito, e deixa o guia. E lá no final ele vai estar perdido, não sabe para onde ir, de onde vem, para onde vai. Mas nós temos um guia que nos guiou em toda a verdade. Veja, e o profeta segue dizendo aqui, desse pai, você terá, e o profeta diz assim, veja, ele leu ali sobre isso, e o Mombrando disse, não dê atenção ao que se lê nestas revistas. Que coisa! Você terá um pesadelo, você terá um pesadelo, que há só uma coisa a fazer, que é levar um guia com você, de modo que você saiba para onde está indo. Graças a Deus que Ele nos deu o Espírito Santo, para nos guiar em toda a verdade. E o profeta segue dizendo aqui, meus irmãos, e aquele pai, veio uma chuva repentina lá em cima, uma daquelas chuvas rápidas que vem, e o homem caçou muito tarde, até que escureceu, e ele não soube encontrar seu caminho de volta. E então os ventos vieram através do topo das montanhas, e ele próprio movendo-se rápido e se foi. Então esse homem não sabia o que estava fazendo. Imagina o desespero, com seu filhinho no alto da montanha, tudo igual, a neblina caiu, a noite chegou, e ele não sabia se mover sozinho. E Jesus falando ali para os seus discípulos, irmãos, ele quis dizer que ele não deixaria eles abandonados, porque eles se veriam em horas que estariam nessa situação, e nós temos horas que nós estamos nesta situação. Não estou falando da verdade, a verdade nós conhecemos, ninguém nos enrola, ninguém nos prega mentira, nós não cremos na mentira, nós cremos numa verdade, mas na vida, muitas coisas, nós não tem horas que não sabemos o que fazer. E muitas vezes é permissão de Deus, que deixa nós sem saída, para que nós possamos lembrar que existe um guia, lembrar que existe alguém que tem prometido que cuidaria de nós, irmão. E nós ficamos batendo aqui, batendo ali, tentando achar a saída, e o guia está dizendo, eu estou aqui, eu estou do lado, simplesmente me convide, tome minha mão, deixa eu pegar na sua. Eu estava dizendo para alguém há pouco tempo, disse, Deus tem suas maneiras de trazer você mais perto dele, ainda que tenha que fechar todas as portas. Quando nós estamos correndo aqui, correndo ali, tentando se estribar em nosso próprio entendimento, ou seja, fazer as coisas da nossa maneira, Deus tranca aqui, permite aqui, para que você pare. Eu creio que é uma das coisas que deveria ser feito, irmão Paulo. Eu não li isso, mas eu penso que deve ser assim. Quando uma pessoa está se afogando, ele tinha que calmar. Ele não tinha que entrar em apavoro, ele tinha que ficar calmo, para tentar raciocinar, mas por que ele morre? Ele começa a se debater e gasta as energias ali, quando que ele podia se acalmar e pedir socorro. E quando a pessoa está perdida no mato, deve ser a mesma coisa. Deve ser a mesma coisa. Se ele parasse no lugar e ficasse pensando, eu não andei tanto, eu vou ficar aqui, eu tenho caminhado faz pouco tempo. Ele ficaria próximo, alguém achava ele próximo, irmão Sabino. Mas o que acontece? Ele fica apavorado, e ele começa a correr para cá, para lá, se demora, não sabe de onde ele veio, nada mais, e ele está perdido.
E Deus muitas vezes deixa nós chegarmos nesta situação para lembrar que existe um que não está perdido, que prometeu nos guiar. Enquanto ficamos tentando achar saída com subterfúgio de nossa maneira, Ele não está agindo. Mas quando nós descansamos e lembramos que nós já passamos por coisas muito piores e Ele esteve conosco, nós descansamos, Ele pega a nossa mão. Vamos crer nisso nesta noite? Vamos pensar que esse guia, ele é real em nossa vida? Vamos crer cada vez mais nisso? Talvez a situação que nós estamos é para tomarmos Ele. Esse homem não sabia o que estava fazendo, ele não tinha ninguém consigo para dirigi-lo, e ele segurou seu próprio filhinho de encontro ao seu peito, até que sentiu esfriar e morrer. Se ele somente tivesse levado um guia consigo, ele poderia tê-lo trazido de volta da montanha abaixo, independente do tempo que fosse. Mas ele esperou até escurecer, então não pôde enxergar o caminho. E esse é o problema com os cristãos hoje. Eles esperam até que a escuridão caia, então você constata que foi deixado sem o seu guia. Aleluia! Ora, você já viu um homem perdido, diz o profeta? Ele faz coisas que todo mundo duvida. Ele faz coisas que a pessoa pensa, não é ele. Quando ele está perdido. Quando a família perde o guia. É a ofensa dentro de casa, é problema. É coisa que não tem explicação. Tu não acredita que dentro de um lar tem tanta bobagem daquela falada. Porque perderam o guia. Ficaram sem o guia. O guia que colocaria paz no coração, entendimento, sabedoria. Eles abandonaram o guia. Mas você não abandonou e o guia não te abandonou. Ele está com você, está com nós. Veja, o profeta diz assim: um homem, quando está perdido de Deus, ele faz coisas que não faria, antigamente não faria. Ele faz coisas que estão além dos pensamentos de um ser humano fazer. Um homem perdido de Deus, uma igreja perdida de Deus, uma igreja que tenha se afastado do seu guia, dos princípios da Bíblia, faz coisas que às vezes não se esperaria encontrar numa igreja do Deus vivo. Aí ele cita algo aqui forte: eles ganham seu dinheiro por meio de jogos de batota, jogando na loteria, jogos de azar, qualquer coisa que possam fazer. Eles ensinam qualquer coisa e deixam passar qualquer coisa, dão tapinha nas costas dos homens que são grandes jogadores na igreja e assim por diante, para deixar que passem impunes com essas coisas. Isso mesmo, o guia tem entendimento de como ir e o que fazer. Deus sempre tem enviado um guia ao seu povo. Deus nunca falhou, Ele enviou um guia. Mas você tem que aceitar esse guia, está vendo? Você tem que crer nisto. Você tem de ir em direção ao que Ele diz. Amém? Se você entra numa mata e seu guia diz, vamos nesta direção, e ainda assim você acha que vai naquela direção, você vai acabar se perdendo. Você sabe o que Ele está dizendo? Claro que sabe. A Bíblia diz, faça isso dessa maneira. A pessoa acha mais fácil por aqui. Aceita o guia. Aceita o guia, deixa ele te guiar. Quem sabe você tem vivido uma vida até agora que você tem guiado. Você tem dado seus próprios passos. Tem deixado Deus de lado. Isso vai arrebentar num lugar que você vai chegar e não vai saber o que fazer. Mas se você estiver com o guia, Ele vai te conduzir. Vai dar certo isso aqui, vai dar certo isso aqui. Talvez não seja aquilo que você pense, mas é o que Ele pensa que é melhor para você. Não saia sem esse guia. Peça a presença do guia na sua vida. Veja, quando Deus nos envia um guia para nos guiar, e nós temos que seguir esse guia. Não importa o que pensamos, o que parece razoável e o que parece ridículo, não cabe a nós determinar isso. O guia é o único que sabe o caminho. Amém? Que coisa tremenda, irmão. Aqui ele diz assim, olha, ele diz assim, Jesus falou
Deus quer que você se lembre que esse é o guia apontado por Ele. E devemos nos lembrar dele. Quem sabe esquecemos. Quem sabe no correr do dia esquecemos que Ele já nos tirou de situação pior daqui que nós nos encontramos hoje. Será que Ele nos abandonou? Não, Ele é o nosso guia. Ele guiaria em toda a verdade, já nos guiou. E está nos guiando, nos levando cada vez mais. Mas é a nossa vida cotidiana. Deixe o guia tomar em sua mão. Aqui o profeta diz, Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Quem é um órfão é aquele que ficou sem pai. Nós temos um pai que nos cuida. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. E este Consolador, quando estava para vir, era para nos guiar em toda a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. E a palavra é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra. Veja, o Espírito Santo sempre fala a palavra. Agora aqui estamos, um guia, Ele é o guia provido por Deus. Agora nós estamos passando por uma mata, e estamos a caminho de algum lugar e não podemos nos dar bem sem este guia. Eu não quero sair sem esse guia. Nós estamos passando por uma mata, e está escuro cada vez mais. E esta mata é o mundo, mas nós temos um guia que nos guarda. O profeta diz, eu não quero sair sem esse guia. Nós não podemos nos dar bem sem este guia. Ouse alguém tentar substituir por outro guia. Se tentar, o tirará da linha. Este guia conhece o caminho. Ele conhece cada polegada da rota. Então você está seguro? Ele conhece todo o pensamento que está em seu coração. Ele conhece todos que estão aqui. Ele sabe quem você é e o que você tem feito. E tudo sobre você. E Ele é o guia de Deus, o Espírito Santo. E Ele revelará essas coisas e dirá coisas que ouviu. Pode repetir suas palavras e dizer o que você disse. Que coisa, amém? Dizer o que você tem sido, o que você tem, para onde está indo. Um guia, o guia correto, Ele o guiará em toda a verdade. A sua palavra é a verdade. Irmãos, pense comigo o que o profeta disse aqui. Ele conhece cada um que está aqui. Ele conhece o seu pensamento. Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que você tem feito. E você sabe que nesta noite Ele falou com você. Você sabe aonde você precisa confiar mais nele. Você sabe o que você precisa parar de fazer e o que você precisa começar a fazer. Você tem que dar a mão para esse guia, para ele te guiar, para você ser abençoado. Amém? Eu peço cada dia que esse guia me tome em suas mãos, que ele tome meus passos, guie minha vida. Agora você faça o mesmo, se já não tem feito, eu acredito que tenha feito. Mas peça para esse guia te encher dele mesmo. Peça para você ser cheio desse guia, cheio do Espírito Santo. Amém? Esse guia, quando está com você, está te cuidando. Cuidando o quê? Da sua saúde. Cuidando de você. Cuidando para que você não tropece. Cuidando para que você não caia em armadilhas. Ele está cuidando de você. Aleluia. Vamos agradecer a Deus por este dia e vamos pedir a presença deste guia em nossa vida. Soberano e grandioso Deus, nós cremos que a Tua palavra é a pura verdade, Senhor. E nós lemos ali o Senhor falando com seus discípulos, que não deixaria eles órfãos, mas que enviaria um Consolador. E nós estamos aqui, Pai, pedindo esse Consolador a cada dia, pedindo que Ele seja o nosso guia, o nosso curador, o nosso protetor. Pai, aqui tem irmãos, Pai, que estão sedentos por a Tua unção, pelo Teu poder na vida. Tem irmãos aqui, Pai, que estão precisando de uma porta aberta. Irmãos aqui, Pai, que estão precisando de uma direção em algo que vão fazer, que precisam tomar uma decisão. Seja o guia, Pai. Fala ao coração, alegra o coração para aquilo que é correto.
e desanima para aquilo que não é da sua vontade. É uma maneira que temos de conhecer a sua vontade. A tua palavra, Pai, nós amamos, nós guardamos ela no coração. Agora do dia a dia, Pai, precisamos de um Deus poderoso, que nos tome em nossas mãos, nos guie neste mundo tenebroso. Cuida de nós, Pai amado, como filhinhos. Lembra, Senhor, quando o filho do irmão Branda, Pai, estava ali, pediu um copo de água, e o irmão Branda disse: eu não, vai lá pegar, meu filho. E ele disse: não, papai, eu quero que o senhor vá. E quando o irmão Branda levantou e deu 2 passos, resbalou em um tapete ali, aquela criança segurou em sua mão, e ele pôde ver que se não fosse a mão dele, aquela criança tinha se machucado. E ele pôde ver, ele disse: Senhor, não deixe eu dar um passo sem a sua mão na minha. Nós queremos esta noite dizer isso, Pai. Não deixe nós dar um passo sem a sua mão na nossa. Toma nós em tuas mãos, toma nossa mão, Pai, levanta nós, nos coloca onde o Senhor quer que nós esteja. Eu oro, Pai, pela vida de cada família, Pai, de cada irmão. E eu oro, Pai, pelo nosso irmão Vicente, que se encontra hospitalizado. Que o Senhor possa fazer um milagre. Essa igreja tem crido e tem visto a mão de Deus operando. E nós cremos que o teu anjo possa ir ali e acertar aqueles ossos ali deslocados. O Senhor pode fazer criar ossos até mesmo, porque o Senhor não pode fazer ali aquele osso colar um no outro, Pai. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu encomendo a nossa viagem desde agora em tuas mãos. Que o Senhor livre nós de qualquer armadilha, de qualquer cilada, de qualquer dano. E que o Senhor nos abençoe, nos leva e nos traga em segurança. E eu estou em tua disposição, Pai, à tua disposição. Usa-me aonde o Senhor quiser, Pai. Eu sou teu filho, eu sou teu servo e estou em tuas mãos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que o Senhor vai nos guardar. Agora dá uma noite abençoada aos meus irmãos. Cada um que aqui chegou, Pai, possa levar a bênção. Nós ainda estamos crendo que teremos um fim de semana abençoado por Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe. E até domingo, uma grande escola dominical.